Olá, sou o professor Reginaldo e essa é mais uma aula do curso de Cálculo Integral de Várias Variáveis. Prepare-se que vamos começar. Nessa aula a gente vai ver um tipo muito importante de superfície, que são os gráficos de uma função. Toda vez que você tem uma função de duas variáveis no R3, o gráfico dela é uma superfície. Vamos ver por quê. O gráfico de uma função f, u contido no R2 e R, é uma superfície S formada pelos pontos da forma x, y, f de x, y no R3, com x e y pertencente a u. Neste caso, uma parametrização natural é dada por φ de x, y igual a x, y, f de x, y com x, y pertencente a u. O que significa isso? Imagina que você tem uma função de duas variáveis, ou seja, uma função desse tipo, e o x e y variam num domínio U. Como é que forma o gráfico dessa função? O gráfico dessa função é feito da seguinte forma. Você vai pegar um ponto aqui no domínio da função, que é o U, de coordenadas y e x, e cada ponto desse aqui dentro desse domínio está sendo levado num ponto da superfície aqui assim. Tá vendo? Esse ponto vai ter, por sua vez, coordenada z, onde esse z é dado por z igual ao f de xy. Qualquer função de duas variáveis vai gerar um gráfico no R3, e esse gráfico é uma superfície. E aí o que a gente está dizendo ali, com a maneira de parametrizar essa superfície, naturalmente é essa daqui. X e y são os parâmetros, né? Eles vão variar dentro do domínio U, né? E a parametrização ela leva em pontos do gráfico. Então, um ponto que está no gráfico aqui, ele é um ponto que tem coordenada x, y e z, só que z é dada por f de x e y. E o x e y pertencem a U. Tá vendo? Então, essa é uma parametrização natural para qualquer gráfico de função. Além disso, quando você tem que a sua função é de classe 1, ou seja, você pode derivar ela e a derivada dela é contínua, então S vai ser regular, pois o vetor normal vai ser esse daqui, ó, menos a derivada de f em relação a x, menos a derivada de f em relação a y, 1. Ou seja, a última coordenada é sempre 1, então esse vetor nunca pode ser nulo. Logo, essa parametrização sempre é regular. E aí vamos ver por que o vetor, dada essa parametrização, o vetor normal é esse daqui. A parametrização é essa. O vetor normal é o produto vetorial entre a derivada de φ em relação ao primeiro parâmetro, que vai ser, deriva isso em relação a x, vai ser 1, 0, derivada de f em relação a x. Vou denotar dessa forma. Derivada de φ em relação a y vai ser 0, 1, derivada de f em relação a y. O vetor normal é o produto vetorial desses dois vetores tangentes, que vai ser, ignora essa, 0 menos f de x, ignora essa, faz o determinante, menos f de y, 0, só que a do meio você troca o sinal, então fica menos f de y, ignora essa, vai dar 1, 0. Pronto. Esse vetor é sempre diferente de 0, 0, 0, porque a terceira coordenada é sempre 1. E aí, essa parametrização ela tem algumas vantagens. Quando você tem um gráfico de uma função, você já tem naturalmente uma parametrização que é sempre regular. Que é sempre regular desde que o vetor normal exista, porque pode acontecer que quando você deriva isso daqui, você perca alguns pontos. Vamos ver alguns exemplos para ficar mais claro. Então, o exemplo é, dê uma parametrização para as seguintes superfícies e determine o vetor normal. A primeira é o cone, z igual a raiz de x² mais y². A gente já viu uma outra parametrização do cone, vamos ver essa daqui usando o gráfico de função. Então, esse é o cone, não deu domínio, logo o domínio aqui vai ser todo R2, porque eu não tenho nenhuma restrição aqui. E aí a parametrização natural é essa. X e y são os próprios parâmetros e z vai ser x² mais y². Com isso eu já ganho o vetor normal, que a gente já viu,
é só derivar essa função em relação a x, então vai ser menos a derivada disso. A derivada disso é 1 sobre 2 raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado, vezes a derivada que está aqui dentro em relação a x, que é 2x. Então, cancela esse 2 com esse 2, vai ficar com esse valor, x sobre raiz de x quadrado menos y quadrado. A outra é a derivada disso, menos a derivada disso em relação a y, que por simetria vai dar y raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado. E a terceira coordenada sempre é 1, como a gente viu. Então, esse vetor, tá vendo? Esse é o vetor normal. Só que quando a gente derivou aqui, apareceu, a raiz foi para o denominador. Então, esse vetor ele não existe no ponto 0, 0. Tá vendo? Quando x é 0 e y é 0, essa coordenada não existe, nem essa, porque está dividindo por 0. Então, essa parametrização ela é regular para todos os pontos, exceto o 0, 0, que é onde o cone faz um bico. E aqui está o desenho, né, que é a parametrização. Olha só. UV, que eu chamei de UV em vez de XY. UV raiz de x quadrado mais y quadrado. E aí eu coloquei uma variação aqui só para a gente ver a figura. Mas o U e o V estão variando em todos os reais. Tá vendo? E vai dar esse cone aqui. Ó. Certo? Vamos ver o segundo exemplo agora. O segundo exemplo é parametrizar o cilindro parabólico z igual a 4 menos y quadrado entre os planos x igual a 0, x igual a 2 e z igual a 0. Em matemática, um cilindro é qualquer superfície onde você pega uma curva e desliza por uma reta. Né? No caso aqui, o cilindro parabólico, eu estou dizendo o seguinte. Olha para essa curva que é uma parábola z igual a 4 menos y quadrado no plano zy e deixa o x livre. Então, como eu disse, no plano yz, a parábola z igual a 4 menos y quadrado é essa daqui. Ó. Certo? Se eu deixar o x livre, o que eu vou obter é essa figura aqui. Ó. Essa superfície aqui. Ó. A parábola sendo deslizada ao longo do eixo x. Só que eu não quero todo o cilindro, né? Porque ele se estende infinitamente, né? Para os dois lados. Né? Na verdade, ele é uma coisa assim. Se estende para cá, para cá. Eu quero limitar ele entre os planos x igual a 0, x igual a 2 e z igual a 0. X igual a 2 seria um plano aqui assim, né? Pego o x igual a 2 e eu faço um plano que vai cortar esse cilindro assim. X igual a 0 é o plano yz, vou cortar esse cilindro assim. E z igual a 0 é o plano xy. Então, a minha figura vai ficar, na verdade, assim. Então, essa daqui é a minha superfície que eu quero parametrizar. E aí, como eu sei que essa superfície vem dessa função aqui, né? A função é quando eu consigo isolar uma das variáveis. No caso, z. Z igual a 4 menos y ao quadrado. Eu vou pegar a parametrização natural, que é φ de xy igual a x e y são meus parâmetros. E a coordenada z vai ser a função, 4 menos y ao quadrado. Agora, o x vai variar entre 0 e 2, né? X variando entre 0 e 2 e o y vai variar entre menos 2 e 2, né? Porque se ele passar do 2 para cá e do menos 2 para lá, a parábola desce. E eu não quero que ela desce abaixo do plano xy. Então essa é a minha variação do x e do y. O vetor normal, nesse caso, é só fazer a fórmula que a gente obteve. Deriva isso em relação a x, vai dar 0. Deriva isso em relação a y, vai dar menos 2y. Troca o sinal. E a última coordenada é sempre 1. Então, a gente já achou isso. Vamos ver o desenho no GeoGebra. Vou tirar o cone. Tá vendo? A superfície é UV, 4 menos V quadrado, que dá esse cilindro aqui. Tá vendo? Um pedaço do cilindro parabólico, né, que a gente tem. Agora, para finalizar, vou deixar um exercício análogo, que é determine uma parametrização para esse paraboloide. Z igual a 9 menos x quadrado menos y quadrado, a parte desse paraboloide com z maior ou igual a 0. Dá uma pausa no vídeo e tenta fazer que eu vou mostrar a resposta em seguida. Vamos ver a resposta. Então, a parametrização natural é essa. Como o z está isolado, isso é um gráfico, é uma função. Então, a gente vai parametrizar o gráfico que é da seguinte forma. Φ de xy igual a xy, 9 menos x quadrado menos y quadrado.
onde x e y vai variar num domínio. Que domínio é esse? O domínio é o disco x² mais y² menor ou igual a 9, ou seja, o disco de centro 0 e raio 3, porque abaixo desse disco, fora desse disco, né, o z vai ficar negativo. O paraboloide é esse daqui, tá vendo? Ó, com a pontinha aqui no 9 e ele desce. Quando abaixo desse valor aqui, é fora do disco, né? Então o z fica negativo. Então para o z ficar positivo tem que ser dentro do disco de centro 0 e raio 3. E com isso a gente finaliza esta aula. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço a todos e até a próxima!